Acho que agora conectou. Deixa eu Oi, boa noite. Só tô aguardando o Vinícius entrar. Olá, Oi, oi. boa noite, tudo bem? Estamos na live. Isso, Estamos estamos. conectados. É, tu consegue me ouvir bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. E vocês? Acho que sim. Então eu vou aproveitar para começar falando um pouquinho sobre a Por Amor, daí depois tu se apresenta e a gente começa a conversar sobre o nosso tema, pode ser? Claro, claro. Olá, pessoal que está chegando. Bem-vindas, bem-vindos. Isso. Então, gente, boa noite. Esse convite foi feito pela Associação de Educação por Amor, uma entidade que trabalha há cerca de 14 anos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e principalmente também com suas famílias. E esse pedido ele veio através de um desejo de discutir um tema que é super relevante no momento histórico que a gente tem vivido, né? Então, vou me apresentar. Eu sou Franciele, eu sou psicóloga. Eu já trabalhei com tema de violência desde o início da minha formação. Trabalhei no Hospital Santo Antônio, atendi muitas situações de violência, trabalhei como coordenadora e como técnica de um CRAS em Gaspar, trabalhei na saúde em Brusque e por 4 anos eu trabalhei também na Por Amor, atendendo as famílias, as crianças e os adolescentes, e também com esse enfoque. Vinícius pode se apresentar, que eu acho melhor as pessoas se apresentarem como elas desejam. Ok. Bom, eu sou o Vinícius, sou amigo da Fran. Também, também temos esse título, né? Carregamos. Eu sou psicanalista aqui da cidade de Blumenau e também sou mestrando em psicologia pela UFSC. Minhas áreas de concentração, acho que cabe sempre deixar marcado, né, que é psicologia social e cultura, e nós trabalhamos com a questão de gênero, modos de subjetivação e diversidade. E, e é isso, estou aqui bastante contente pelo convite, mas, feito por ti, né? Quero agradecer oficialmente a Por Amor, né? Que a Por Amor vem por ti. E a Por Amor é uma instituição que eu conheço há muito tempo, né? Muito em função desse contato que eu tenho com a Fran. E eu já tive a oportunidade de estar em conjunto com ela em N trabalhos. Então, ela é uma instituição uma ONG, né, que me acolheu várias vezes que eu precisei. Então, aceitar esse convite para estar é um modo também de retribuir, reconhecer e meio brincando de blogueiro, né? Quem veio aqui por mim, fica a dica, né, de conhecer, seguir a Por Amor, que é uma ONG da minha confiança. Então, a gente também caneteia e assume e põe que gosta, tanto da Por Amor quanto da Fran. Então, acho que a gente pode começar, porque o que a gente tem para discutir, ontem a gente estava conversando, a gente poderia fazer diversas dissertações de mestrado a respeito, né? Então, vamos começar a discutir pelas bases do nosso tema, né? Acho que seria legal a gente definir a partir de primeiro de que linha que a gente está falando, né? De que visão de mundo, porque é importante que a gente entenda que a gente está falando pelo viés de dois profissionais psi, né? A gente não está falando pelo viés do direito, a gente não está falando pelo viés governamental, enfim, pelo viés de nenhuma outra área além da que nos cabe, né? Então existem diversas maneiras de ver o mesmo tema, né? Acho que isso é importante, né? E
E a partir disso a gente pode falar, eu acho que tu poderia conceituar, já que tu está estudando isso mais profundamente do que eu, o que que é gênero, o que é sexualidade e o que que é performance de gênero, porque existem diversos conceitos aí que podem às vezes ser confundidos, né? Sim, sim. Bom, eu não sei se eu concordo com o fato de que eu estou estudando mais, porque eu sei que é uma boa leitora, uma boa estudiosa, né? Mas vamos tentar, sim, de alguma maneira, tentar minimamente acordar o que que a gente está pensando aqui nessa live, né? Por onde a gente vai caminhar. Mesmo que nós sejamos a psicologia, gênero e violência, de alguma maneira, é dialogado de N maneiras, de várias perspectivas, mas o modo como nós vamos escolher falar sobre tem um caráter psicológico que vai estar sempre como um horizonte, né? Então, se a gente for poder pensar em gênero, a gente tem que só talvez entender alguns pontinhos aonde ele entra de forma bastante significativa, porque gênero é um termo que se usa para identificar e denominar e compor corpos, né? Nós temos o sexo, e o sexo geralmente ele é designado a partir de um orientador, que é o corpo fisiológico. Então, se você tem pênis e se você tem vagina, tecnicamente colocam aí como aquilo que nós vamos denominar homem, aquilo que nós vamos denominar mulher. Contudo, existe entre o pênis e a vagina, também há situações que tem que ficar meio claras aqui, de que pode ocorrer o caso de ser um intersexo, né, que é quando junta na mesma pessoa as duas genitais. Como esse assunto é ímpar e esse assunto é delicado, a gente vai reservar e nós vamos nos ocupar das hegemonias, né? Então, Sim. né, todo mundo, de alguma maneira, tem um órgão reprodutor, seja um pênis ou uma vagina. Acontece que quando as mulheres ou homens trans estão grávidos, há uma pergunta muito corriqueira, né? Que é menino ou é menina? Existem chás de revelação, né? Para Chás falar sobre para falar sobre o sexo, né? Hoje em dia, né? Na nossa época isso é uma moda, né? Os chás de revelação, né? de tudo, né? Desde crocodilo mordendo um balão a algo acontecendo, né? O Sim, curioso é que, por mais que a gente sinta que esse tema está sendo cada vez mais avançado, esses chás de revelação, eles apontam o caminho completamente oposto ao que nós estamos dizendo. Então, é interessante a gente parar para pensar, e aí, de alguma maneira, a violência já entrou no debate, essa necessidade de manter e gestar, né, essa conserva cultural, porque quando revela, azul era menino e rosa é menina. Né? Tu sim. nunca viu amarelo, verde, há outras possibilidades que poderiam usar, mas não. Então tem uma insistência, um jogo de poder aí que quer manter meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Isso é uma Sim. realidade que a gente escuta constantemente. E por quê? Isso também traz um determinismo sobre o destino final dessa criança, né? Porque se ela não se enquadrar no azul ou no rosa, ela já não está sendo adequada à sociedade que ela vive, né? Isso antes de nascer, né? A gente já está pensando em algo anterior ao nascimento, né? Então, sim, a gente pode falar de uma violência porque já existe um determinismo de que ela precisa ser aquilo. Se ela não for, ela já não se enquadra, então ela já é inadequada. Daí a gente enquadra em diversos campos do que é inadequado, desde a doença até o desvio de caráter, né? A gente pode ir para diversos aspectos, né? Uhum. Pode seguir, eu só queria contribuir. O próprio nome que a gente recebe, ele é escolhido a partir da determinação do gênero. Sim, Tirando casos neutros, né? Mas então nós estamos falando de um destino muito sério que é desenhado antes mesmo de tu existir, né? sim, Então não é pouca coisa isso. E não é tão pouca coisa, é justamente por isso tem tanta pressão em tentar cada vez mais abafar esse tema. Tu que trabalha com criança e com adolescente, eu fico pensando como é que vocês
conseguem tentar enganar, falar de gênero e sexualidade, porque eles são hiper atravessados, né? Sim, Mas depois tu nos conta um pouco aí que mágica você sabe. Porque é uma tentativa constante de recalcar, de esquecer, de, ó, não, isso não existe, mas existe, seja no viés de arquitetura, seja no viés da roupa, no viés né, da decoração, é tudo azul e rosa. Isso vai fazendo um determinismo, né? Então, o sim. corpo biológico determina muita coisa, mas isso pode ser diferente, né? Isso Eu, pode. Eu acredito que se a gente falar, se a gente for pensar que a lógica infantil, né? Já que tu falou que a lógica infantil ela tende a ser binária, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. Eu tenho 2 filhos de 3 anos, então eu sei bem o que é isso. Assim, ou a pessoa é má ou ela é boa. Ela não é às vezes boa, às vezes má. Ou ela é má ou ela é boa. Ou ela é bonita ou ela é feia. Não existe muito. É binário mesmo. Então, se a gente for pensar que para a criança entender posicionamento na sociedade, ou até mesmo quem ela é quando ela está se formulando, ela precisa desse binarismo. Vamos pensar assim, né? Eu não estou defendendo tu dizer que menino só usa azul e menina só usa em rosa. Mas a partir de compreender que o corpo dela é de tal forma, né, que tem um pênis, ou a menina tem uma vagina, ou enfim, né, ele possa circular, né, e que se entenda que esses papéis eles não são determinados nem por um Deus, nem pela natureza, que eles são criados por uma sociedade, né? Porque o que tu me indicou a autora Guacira Lopes Louro, indico também, é fantástica, linda, maravilhosa, principalmente quem trabalha com educação em criança e adolescente, e que ela fala assim, primeiro que a gente se ilude quando a gente fala o que é ser um menino ou o que é ser uma menina, como se isso fosse algo global. O que é ser uma menina no Brasil não é a mesma coisa do que ser uma menina no Canadá ou na Itália. Pode se aproximar, mas não é a mesma coisa, né? As aqui culturas, no os... Brasil, uma menina no sul, no frio, né? Uma garota do Nordeste, a roupa é outra, Sim. o E comportamento é inclusive outro. se a gente falar sobre a questão de raça e de a questão de classe social, a gente já está falando de outra coisa também, porque uma menina negra Uhum, periférica, ela vai uhum, crescer muito mais rápido do que uma menina branca de classe média. Ela vai ter que ser mais uhum. madura, ela vai ter que se comportar de outra maneira. Então a gente não pode ter essa ideia de que o biológico dá o destino, né? Porque ele não, ele é ser muito simplista. Ele dá Uhum. apontamentos, mas ele não pode ser o único fim, né? Na mesma medida que ele dá apontamentos, o binarismo ele também é importante. Ninguém está querendo tirar. O que não dá é para ficar parado ali, né? Achar que tudo é maniqueísmo. Isso é tão forte que, por exemplo, dentro da Bíblia tem aquela clássica frase: e veio a luz e separou a luz e o caos, né? E Sim, nesse sentido, o que é luz representa o bem, o bom, o belo, e o que, né? O sagrado e o mal, o feio, o sujo, o profano vai estar de um outro lado, né? Então vai isso estar do lado da é escuridão, né? milenar, isso. E isso até hoje, em lógicas mais essencializantes, né? Geralmente em discursos religiosos, discursos de motivacional, sustenta muito essa ideia luz e sombra até hoje, né? Sim, Então, aí tu toca numa coisa que eu acho que é importante a gente lembrar que uma criança só vai poder circular na medida que o pai e a mãe se autorizam também a circular. É sim. anterior, né? Uhum. Então, é o pai e a mãe que vão dar essas dicas, né? De que, sim, né? Continua Sim, o raciocínio. eu acho que também tem uma coisa importante em relação a isso, assim, porque a gente tem que lembrar que apesar de a gente já não viver mais em comunidade como já vivemos, né? Comunidade, eu digo, de estabelecer relações que são profundas e duradouras, né? É muito mais frágil, né? Muito mais frágil as nossas relações construídas, né? Do que já foi em algum momento da civilização. Os primeiros socializadores vão ser os pais,
mas existe a escola, existe qualquer outro lugar da comunidade onde essa família é frequente, onde essa criança esteja circulando, existe a família extensa dessa criança. Então, todos esses sinais dão sinais para a criança, né? Então, quando a gente fala em discutir papéis de gênero, a gente está falando de discutir em todos esses ambientes. Acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa, né? E discutir com performance que tu estava falando, né? Eu te cortei, desculpa. Não, eu acho que daí vem em relação justamente a essa questão da performance de gênero, né? Porque se nós não nos damos o espaço de discutir, desde com crianças muito pequenas, os papéis de gênero, não adianta esperar um adulto homem que agride uma mulher porque acha que ela é propriedade dele para querer discutir isso com ele. Não estou dizendo que isso não tem efeitos, mas a gente não precisa esperar até lá, né? A gente pode falar com crianças muito pequenas sobre isso, né? E discutir gênero é discutir papéis, é discutir que quem lava a louça é quem sujou a louça, que quem cuida da casa é quem mora na casa, né? É quem cuida do filho, é quem fez o filho, né? Esse tipo de situações que a gente tem que discutir com crianças muito pequenas. Porque por mais que a gente saiba que os primeiros socializadores são os pais, muitas vezes os pais não se deram conta ainda dessa importância dessa reflexão, né? Apesar de que eu sou uma pessoa muito esperançosa, muito positiva, eu acho que as pessoas estão cada vez mais abertas a esse tipo de discussão, né? Eu quero acreditar nisso, né? Quem está aqui na live tá concordando, né? Não acho que aqui alguém entra fazendo discordando do que a gente está debatendo. Né? Isso para a gente também um pouco se aliviar um pouco da ideia de que quem está nos assistindo tem muita diferença, né? Também comunga e conjuga com o que a gente está falando, né? Porque daí também fala de uma determinada esperança que precisa ter, né? Mas só esperança também é pouco, né? E aí eu sou muito butleriano, né? Judith Butler, com problemas de gênero, que ela vem a deixar muito claro que nada também adianta responsabilizar criança e pais se a gente não pensa em políticas públicas e lógicas de direitos humanos que sustentem a lógica cultural. Né? A gente precisa de leis, de modo de pensar e de produzir que nos validem esses tipos de sustentação, porque isso que tu disse, que pode parecer super óbvio, mas é muito complexo, que quem cuida da criança é quem fez a criança. Nós estamos no século XXI tentando ainda explicar, olha, foi tu que fez, né? Até os 18 anos, 16, 15, tu tem muita responsabilidade pela frente, né? Então, deu desse modelo de pai masculino, mandão, que vocifera o que tem que fazer e todo mundo tem que fazer amém. Também isso tem que estar em decadência, né? Porque a gente está falando do binarismo, a gente tem que apresentar, de alguma forma também, a função hierárquica, né? E aí que entra muito a lógica da violência. Porque quando a gente fala em violência... Eu posso já ir para a violência? Você meio que apontando, depois a gente... Sim. Né? Se alguém tiver dúvida, a gente pode mandar pergunta. A gente tenta junto. Nos comentários, né? Às vezes a gente se perde, quer ler, então... Mas ainda olhando para ti, né? Sim, se tiver pergunta, estão me mandando aqui, que daí eu jogo aqui, pode deixar. Mas, então, falando um pouco de violência e por que esse tema ele tem cada vez mais aparecido e por que eu e a Fran a gente entendeu que não, violência não dá para não discutir. Primeiro porque, de alguma maneira, só na boca miúda entre nós que estamos aqui, eu não acredito muito na ideia de violência de gênero. Porque senão dá uma ideia de que é de gênero. E não é, né? Nunca é só de gênero. Sempre tem uma cascata de situações que levam a esse tipo de violência. O gênero ele está incluso, mas ele não é exclusivo. Né? Então, quem é misógino, né? Odeia mulheres,
odeia homossexuais, odeia negros, odeia pretos, indígenas, ciganos, odeia, né? Então não é um tipo, né? Então tem uma grande dificuldade de lidar com a diversidade, né? Sim, Então isso é um ponto. Mas daí meio que voltando à ideia de violência, a gente tem uma associação muito simples e muito rápida e muito curta de pensar a violência sempre pela lógica da delinquência e da criminalidade. sim, E, de alguma forma, também a ideia de violência física, porque violência tem é latina a palavra, que significa força, então a gente associa com força física, né? Mas a violência é muito mais do que isso, né? Então, eu gosto muito do conceito da Marilena Chauí, que é uma filósofa, mulher brasileira, né? Que ela define violência como ação, pensar ou sentir que o outro é alguma coisa. Ou seja, na hora que eu penso, ajo ou sinto que o outro eu reduzo ele a um objeto que eu posso manipular, eu estou sendo violento. E se eu posso manipular, eu estou estabelecendo uma relação direta de hierarquia. Ou seja, exato. tem um superior que manda e um inferior que obedece. Sim. E Então, de... estava binário e agora também está hierárquico. Isso. E daí, quando a gente fala sobre hierárquico, a gente sempre coloca o homem, né? O homem cis, branco, né? Heterossexual, de meia idade. Tu Como está o. falando do sujeito lido como universal, né? Isso, Ele é isso. tudo isso, né? Ele Ele é tá. rico, ele é urbano, ele é Isso. cristão. E ele tá como a figura essencial, né? A figura principal na ordem social, né? E daí abaixo vão tudo que não é hegemônico, né? Todos nós, no caso, né? Então vão as mulheres, vai a população LGBT, QIA+, vai a população indígena, a população cigana, como tu mesmo trouxe, né? Tem ou não E tem HIV, se é isso, imigrante ou não é imigrante, se é isso refugiado. mesmo. E daí, quando a gente fala disso, as pessoas pensam, não, mas então vocês estão falando de uma coisa muito superior, né? Mas pegando um exemplo muito simples e muito corriqueiro que acontecia muito, inclusive lá na entidade, que daí era um momento que eu conseguia discutir isso com os adolescentes, principalmente. Eles gostavam muito de jogar futebol, tanto os meninos quanto as meninas gostavam muito de jogar futebol e jogavam futebol nas horas livres ali que eles tinham. E quando alguém jogava mal, ou era mulherzinha ou era dama. E a nossa maior jogadora de futebol do mundo é uma mulher, é a Marta. Eu entendo que futebol feminino e masculino sejam coisas completamente diferentes, não entendo de bola e de jogo, mas eu acho que a questão é outra. A questão é dizer que quem faz de uma maneira pior, né, ou não dentro do esperado, tá dentro do feminino. Ela se encontra naquele lugar feminino. Não importa se tem alguma coisa a ver com o feminino ou não, ela vai ser direcionada ao feminino. Quando um estuprador vai preso, o que acontece com esse estuprador? Dizem que ele vai ser preso e vai virar o quê no presídio? Mulherzinha. Então, o lugar que é posto principalmente a mulher, eu digo por estar nesse lugar, né? Daí eu consigo falar por já ter passado por isso diversas vezes. É esse da inferioridade, do não ser, né? Do que falta, do que não é. Então, eu acho que se a gente não começar a discutir isso, que é falar que quem joga mal futebol para um adolescente é mulherzinha, a gente não vai vencer. Eu entendo a questão das políticas públicas, entendo a questão da economia, inclusive do Estado. A economia agora que está entrando em crise está fazendo de tudo para as mulheres, inclusive, voltarem para dentro de casa, né? Porque se tem pouco emprego, o emprego tem que ser dos homens, né? A gente tem que lembrar disso também, né? Existe um movimento patriarcal de trazer as mulheres para dentro de casa novamente quando a economia vai mal, né? Isso, para quem se interessar, está no livro A Mística Feminina
Ai, como é que... O sobrenome dela é Friedman, mas eu não lembro. É Beth Friedman. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, né? Então, se a gente não tiver política pública para proteger as mulheres, dar condição de trabalho às mulheres, oferecer espaços seguros para as crianças crescerem também, para as mulheres poderem trabalhar e ter uma vida independente, a gente não vai conseguir mudar a sociedade que a gente vive, né? Acho que isso é. Daí a gente está falando de violência de Estado, porque daí o Estado age de maneira a não permitir uma mudança de paradigma, né? O Vini, tem uma pergunta aqui da Carla que é: a Butler nos provoca na lógica dominante, hétero e binário. Podem falar disso? Tu que trouxe a Butler aí, fique à vontade. Uhum. Sim, mas muito conhecendo a Carla, inclusive, beijo, Carla, obrigado por estar aí. Ela vai entender também para onde algum norte que eu vou querer fazer. Disso que tu fala da pandemia e as mulheres, né? Vamos reconsiderar e pensar se cuidado tem gênero. A vontade a gente tem de dizer que não, né? Mas ela tem. Tem pesquisas, estudos cada vez mais apontando que as mulheres são quem sustentam as pandemias, porque a gente não vive uma, as pandemias, né? O que que acontece nessa tentativa de volta para casa, né? Ao mesmo tempo, na linha de frente, enfermagem, técnica de enfermagem, as médicas, são mulheres, né? Mulher e cuidado, que relação é esse que está intrínseca, né? Eu nem saberia muito por onde conjugar isso, e acho que tu pode também nos ajudar, mas tem uma relação direta, tanto que é quem está mais pagando com a vida, seja a vida vivida, quanto a vida que se perde, de sustentar uma criança, de estar bem, né? Porque para o outro estar trabalhando lá fora, tem que estar seguro, sabendo que caso a criança tá tudo ok, mas tu só pode fazer isso sabendo que alguém tá ali. Isso meio que facilita a vida de muito homem. Mas e aí, como é que volta isso, né? De que lugar que vem aí, né? Exigindo cada vez mais dela, mais mulher e mais cuidado? Cruel, Sim. né? E nessa mesma lógica, a gente pode pensar, então, por exemplo, em mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, ou mulheres trans, homens trans, né? A heterossexualidade ali que a Butler ela nos coloca, que a gente vive uma heterossexualidade compulsória. Então, voltando lá na ideia que a gente está falando de gênero, que pergunta é menino ou é menina, né? A criança mal nasceu e se tem uma menina e um menino vizinhos, eles já viraram namorados. Sim. Né? Isso Isso. é de uma compulsão à heterossexualidade. Então, não obstante o homem estar certo, como o homem hétero está certo. A Sim. heterossexualidade é o destino para todo mundo. Então, todo mundo, em alguma medida, é heterossexual. Depois, Em algum para momento sair da disso vida. daí, vai dar uma trabalheira, né? Mas tu Mas quer brincar alguma coisa. eu quero falar sobre justamente essa questão da hipersexualização da infância, né? Uma criança de, sei lá, até entrar na puberdade, muito dificilmente ela tem uma ideia do desejo sexual, né? Ela não entende o que é desejar o outro como parceiro, né? Então, se uma criança dessas idades tenras, principalmente os muito novinhos, eles são incentivados a ter um namoradinho, uma namoradinha, eles são roubados de um período da infância em que eles simplesmente podem brincar e ser amigos de todos, não importa o gênero, né? Porque isso começa a se diferenciar lá pelos 6, 7 anos de idade, assim, que as crianças começam a não querer mais brincar com o outro, justamente porque é uma construção social. E daí, justamente, essas pessoas que incentivam esses namoros infantis, que são tão absurdos, que realmente me causam angústia, são as pessoas que são contra a educação sexual nas escolas e nas entidades. Então, é um discurso
Completamente sem pé nem cabeça, porque a educação sexual nada tem a ver com isso, né? A educação sexual é uma questão de proteger o próprio corpo, de conhecer o próprio corpo, respeitar o seu e o corpo do outro, os limites que existem entre um corpo e outro. Mas tá tudo bem uma criança com essa idade ter um namorado, mas ela não pode saber do corpo dela, que é dela, né? E saber respeitar o corpo do outro, né? Acho que isso também é uma lógica super violenta e que rouba muito da infância das crianças. Para a criança saber do corpo dela, o adulto também tem que saber do seu próprio corpo. E é isso que não estão querendo, né? Porque isso gera muita confusão. Então, também tem o medo do adulto de lidar com a própria sexualidade, isso é um fato. E também a gente sabe, né, que se mexe muito, a gente encontra coisas muito severas na nossa sociedade. E se a gente for pensar em Brasil, e tocando um pouco na lógica de violência, a gente tem uma imagem brasileira muito reduzida a ser um povo festivo, receptivo, uh, legal, sedutor, Hospitaleiro, hospitaleiro, só que ele de fato, de veras, né? Ele é muito violento. Né? A sociedade brasileira ela é muito violenta, justamente por essa ideia de que precisa ter uma lógica hierárquica, binária, aonde eu dito regras e tu obedece. Na hora que eu faço isso, eu começo a colocar empecilhos de modos de funcionar diferente do meu. Então, quando esse tema de criança namora ou não namora, eu acho que ele é de uma delicadeza bem grande, porque, bom, ele pode namorar, mas esse namoro de criança não é o namoro do adulto. Me parece que a gente tem que pensar mais na lógica que o adulto está pensando, né? Porque ele dá as diretrizes, né? Então, se a gente for brincar um pouco aí de hierarquia e binarismos, né? E quem que manda e quem que desmanda, se um tá mandando e o outro está obedecendo, o ponto nós não estamos falando de democracia. Porque a sim. democracia fala de um lugar de igualdade. Na hora que tem essa diferença, não somos democráticos. Se não somos democráticos, nós estamos sendo autoritários. E se nós estamos sendo autoritários, a violência se torna um modo de se relacionar. Sim. E se E se daí torna que um modo de relacionar, nós temos um autoritário na nossa cabeça e no nosso coração. E é isso que o Freud vai chamar de inconsciente ou impotente. Tem um lado nosso da sombra, não acho que está na sombra, que ele revela quem nós sim, somos. E a sim, gente tem muito interesse de que isso não apareça. Porque sim. estamos lá dizendo o que pode e o que não pode fazer, e a criança denuncia o tempo todo a verdade, né? A verdade que a gente esconde, camufla, né? Sim, entendi. Tu tá me ouvindo bem? É que desligou o meu fone. Não, Posso e te... tu sabe que melhorou depois que desligou o fone? Tá, então Ficou tá. menos claro, pelo menos para mim, não sei se para nossa plateia, para o nosso Tá. público. É, e sim, quando a gente fala desse autoritarismo, né? E eu vejo no Brasil como um país, eu acho que a gente está indo para. Nossa, como sempre, a gente megalomaníaco está falando de coisas gigantescas. Mas tá, bom, eu vou contigo. É, Revolução é hoje lá fora! mas eu acho que quando a gente está falando do Brasil, principalmente, porque eu acho que é o único lugar que, pelo menos eu me sinto à vontade de falar, né? A gente pede por esse pai, né? A gente pede o tempo inteiro por esse pai violento, por esse pai que não traz diálogo, por esse pai que dá as ordens, porque eles nos permite não pensar, não refletir sobre as nossas ações e não nos responsabilizar por nossas ações também, porque o pai determina e eu só obedeço, né? Eu sigo as ordens desse pai, né? Então, a gente, enquanto nação, a gente tem uma história em relação a isso, né?
desde ter sido colonizado da maneira como a gente foi colonizado, desde a maneira como a nossa história foi construída, né? Porque se alguém for ler um pouquinho sobre a historiografia do Brasil, né? Não a história aquela do livro didático, mas como foi construída a história brasileira, vai se chocar, porque ela foi construída sob encomenda, né? Essa ideia do brasileiro como um povo pacífico, cordato, feliz, ela foi vendida, ela foi comprada. Quem escreveu o primeiro livro de história recebeu ordens de escrever dessa forma, né? Para que a gente criasse esse modelo de nação, essa ideia de nação, né? Porque quando a gente tem isso tão profundamente arraigado dentro de um povo, para mudar isso é muito complicado, né? Eu acho que é uma batalha muito, muito grande, né? E daí quando a gente encontra isso dentro da gente, a gente não quer lidar com isso, é muito mais fácil externalizar numa figura autoritária, né? Eu acredito, pelo menos na lógica do que eu consigo acompanhar do teu relato, assim. Ou tentar extrair do outro a partir da lógica de sangue, né? Por isso, eu vou matar o outro que lida bem com aquilo que eu não consigo nem falar, Sim. né? Então, feminicídio, que é uma pandemia que o Brasil sofre, LGBT-fobia, né? Assassinatos de pessoas trans, que é uma pandemia que o Brasil passa, assassinato de pessoas pretas, que é uma pandemia que o Brasil passa. Então, né, então nós estamos entendendo que é um sistema muito falho, mas muito opressor, Uhum. que na opressão não está falhando, de dominação e de exclusão, Sim. né? E aí que entra a ideia de falar gênero e violência, é isso, é o tempo todo falando de ser um excluído da sociedade. E se eu estou excluído da sociedade, para eu ser alvo de tiro, de sufocamento, de joelho no pescoço, dá estoque, É só né? dar uma justificativa que para a sociedade seja plausível e tá tudo bem, né? Tudo bem, então acho que a gente não pode esquecer. Eu sei que a live anterior era sobre o racismo, eu dei uma passada, né? Mas acho que vale a gente poder lembrar, por exemplo, desses 3 últimos acontecimentos que aconteceram aqui no Brasil de forma rápida, né? Que essa foi o desembargador de Santos dando uma carteirada para o guarda, um Sim. trabalhador. Aquele casal que diz cidadão não, Engenheiro engenheiro civil. mais do que você por um outro profissional, né? Uhum. Último, e nem por isso menos importante, pelo contrário, o mais doloroso, porque ele fala de uma simbologia tamanha, quando acho que vamos falar de violências, né, que a sociedade brasileira faz e trata, foi a morte do menino Miguel, que ele é recheado de simbologias, né? Desde quem estava ocupando o sobrenome dessa família, né, uma criança negra, né, e toda a ideia de que caiu dessa hierarquia, né, foi jogada lá de cima, né, Sim. Não caiu, né? Foi atirado de lá, né? tirada, né, dessa lógica hierárquica que a gente estava apresentando, né. Então a Sim. gente encontra tudo isso, né, na nossa sociedade e não vê, não dá mais para dizer que não vê quem não quer. Não Uhum. vê, já não vê. Não, assim, vê e concorda com aquilo, né? Eu acho que é diferente, né? Tá vendo, tu tá concordando, mas tá usando qualquer subterfúgio ou qualquer justificativa para um comportamento que é inaceitável, né? Também teve outro caso que quando teve aquela operação policial que um policial assassinou, agora eu não lembro com quantos tiros, um menino que estava estudando dentro de casa. Não lembro o nome dele agora. Mas foi no início da pandemia, e na mesma semana a polícia foi chamada num bairro rico de São Paulo por causa de violência doméstica. E a polícia foi escorraçada desse lugar, dizendo, aqui é Higienópolis, vocês não podem nada aqui, se afastem, vocês não valem nada, e a polícia foi embora. Vocês, né, dá Uma para imaginar grama uma também postura de cima. dessa?
Imagina uma postura dessa dentro de uma favela, de uma comunidade. O que que isso geraria, né? O que que levaria, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui da Rita, está perguntando se será que a gente pode ter mudança nessa nova geração. Eu sou a pessoa mais cheia de esperança desse mundo, porque senão eu não Mas tem que sobreviveria. ter, né? Tem que ter. Mas eu acho que, como o Vinícius disse, uma coisa que é muito importante, em primeiro lugar, para a gente ter mudança, é ter mudança nas nossas ações como cidadãos. Eu acho que se a gente não mudar isso, a gente não muda nada, né? Então, eu acho que falta eleger mulheres, né? A gente precisa eleger mulheres para os cargos políticos, acho que isso é essencial. Porque se a gente vamos cair no binarismo, vamos cair na lógica do cuidado, então, já que é para a gente ser assim, então vamos ser assim. Se uma mulher. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar para o nosso favor, que nunca serve para a gente, agora vai servir. Se a mulher é criada na lógica do cuidado e na ideia de que ela sabe zelar pelo bem, ela serviria muito bem num cargo político, porque ela saberia cuidar e zelar pelo bem de uma sociedade, né? E daí, quando eu vejo mulheres, daí agora falando para as mulheres especificamente, mulheres que não votam em mulheres, que não votam pelos seus interesses e que não se posicionam em relação aos seus interesses, eu fico muito chateada, porque a gente não muda se a gente esperar do outro mudar. Daí a gente está esperando aquela lógica do pai que vai me dizer o que fazer e que vai saber a solução para os meus problemas. E daí a gente não vive em democracia e a gente não vai sair desse lugar de opressão e de violência, né? Eu acho que é impossível se modificar uma lógica de opressão e violência a partir do momento que eu só espero e não faço, né? Então, eu acho que isso é um recado para as mulheres, né? Vamos eleger mulheres, vamos participar da vida pública, vamos nos posicionar publicamente sobre coisas que são caras para a gente, não precisa brigar com todo mundo na internet, mas existem coisas que vale a pena a gente ter posição e a gente não arredar o pé. E abrir diálogo e pensar, né? Mas porque senão não vai mudar, né? Eu participei do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente por 2 gestões. Eu participei não é conselho, é fórum que discute as violências, né? Situações de violência na cidade de Blumenau. Eu sei que parece burocrático e não, né, muito demorado, muito lento, mas se a gente não se envolve, a gente não vai ter futuro, né? Um futuro possível. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso é essencial. Não sei, o que tu responderia? Eu tenho duas ou três respostas, não sei se respostas, né, mas indicações diferentes. Não sei se também diferentes, porque acho que né, tu falou em votar. Defender o SUS. Sim, por favor. Para ontem, né? No Sistema Único de Saúde, defender a universidade pública de qualidade e gratuita, né? Porque a gente até A educação comentava como um todo, né? De a qualidade. educação como um todo, né? E aí, de novo, volta um pouco daquilo que a gente conversava sobre a Guacira Lopes Louro, quando ela diz que não basta a gente vir fazer uma live e falar, olha, nós vamos fazer isso, tem que fazer isso nessa 1 hora. Uhum. Nós temos que estar disponível a esse papo, a essa conversa full time. Seja na hora de botar a cabeça no travesseiro e conversar nós mesmos, num passeio, tomando banho, fazendo sonho, seja em interações agora por live, poesia, produções artísticas, análise, enfim. Mas tu tem que te perguntar sobre você. Uhum. Tem que mexer no teu sujeito autoritário. De alguma maneira ele vai ter que vir para o diálogo. Né? Então, isso tem que estar em ti. E isso fala de disponibilidade. Porque se eu estou disponível a eu ter essa conversa, qualquer outro com quem eu vou me relacionar, eu toco naquilo que vai ser fundamental, que é pensar a alteridade. Porque se a violência é reduzir o outro a objeto para eu manipular, Uhum. que eu olho o outro como humano, ele deixou de ser objeto e, tecnicamente, eu comecei a trabalhar por uma lógica não violenta. Sim. E acho que tu manja melhor com
Ah, eu lembro que uma época tu estudou algo sobre, não sei que lá, de paz, ou de não Cultura de violência. paz. Cultura de Cultura de paz. paz, né? Acho que é apontar a alteridade, é Sim. reconhecer que o outro é um outro, né? É, Porque também é de uma lógica hierárquica, já te passo a palavra, ao excluir, ao oprimir, ao fazer toda, monstrualizar a pessoa. Né? sim. Então, de novo, se você é pobre, se você é preto, se você tem HIV, se você é imigrante, cigano, separada, qualquer coisa que foge da hegemonia, você é um monstro. Sim. Você não está no E, centro. e eu acho que reconhecer o outro como ser humano, a gente esquece que a primeira violência acontece quando a gente não reconhece que a criança é um ser humano. E ela é um ser humano próprio, desde que nasceu. Mesmo que ela precise ser humanizada, né, que é o que a gente fala, entrar no marco civilizatório ali, de se reconhecer como um ser humano que vive em sociedade, mas a partir do momento que nós temos práticas violentas com a criança, a gente não está reconhecendo nela a capacidade de ser humano. Né? Então, quando eu agrido verbalmente, agrido fisicamente uma criança, eu já estou destituindo dela o direito de ser vista como um ser humano. E ela é um ser humano que, ou é um ser humano que falta, ou um ser humano em perspectiva, mas ela não é humana. Eu sou humana porque eu sei, e eu estou te educando para se tornar humana, mas eu estou te educando de uma maneira opressiva como eu fui educada. Porque não é também ninguém é violento simplesmente por ser violento, né? Vamos lembrar que existe uma lógica de desenvolvimento que a gente Sim. também foi inserido, né? E eu É acho que uma, daí a gente é um modo de relação. Violência é um é modo de se relacionar. isso. E daí eu acho que é perfeito o que tu disse, que é de a gente se haver com esse monstro, com esse fantasma maldito do autoritarismo e do opressor que existe dentro da gente, né? Porque ele nos maltrata, maltrata quem está próximo da gente e impossibilita relações mais humanizadas. Eu sei que tu odeia esse termo, mas se a gente for ver por essa lógica de ver o outro como ser humano, é isso, é humanizar. Né? Porque é ridículo a gente pensar nisso, né? Mas tudo bem, é essa a ideia, né? É não tratar o outro como objeto ou como uma coisa. Então a gente está humanizando relações, né? Sim. Só É, tratá-lo em concordância, né? Não em é, discordância. é. E então eu acho que isso é bastante importante. Vini, a gente tem 13 minutos mais ou menos. Então, 3 ou 13, 13? 13. 13. Eu vou dar tchau com calma. Sim, sim, mas só para a gente não perder alguma coisa que a gente tinha se programado, né? E que eu acho que talvez seja importante a gente. Não, não conta que teve programação, não. A gente ligou e falou que veio, não teve programação. Não, não, é Nossa, verdade. Isso é tudo tá aqui, ó. tá aqui dentro. Então, eu acho que principalmente a gente ter essa ideia, né, voltando, de que o gênero não está dado, ser homem e ser mulher não está dado, a gente constrói diariamente, né? Simone Beauvoir dizia que não se nasce mulher, se torna-se, mas também não se nasce homem, torna-se, né? Então a gente, porque não é o papel do homem também não é único e estanque, né? Aquele jeito é o jeito de ser homem, né? Existem diversas formas de se tornar homem e diversas formas de se tornar mulher. E eu acho que é muito interessante, assim, para os homens também ver sobre a sua masculinidade, né? Porque eu acho que é uma questão que hoje está tão fragilizada, porque justamente porque se destruiu a Torre de Babel, né? Se mostrou que o rei estava nu, basicamente, que não é aquilo que é ser homem. E os homens, eu sinto que muitos estão um pouco perdidos com isso, né? Uhum. E tem que estar mesmo, né? Porque Sim, mas eu acho que é importante também ter espaço para se rever e espaço para se repensar, né? Porque, claro, né? Assim, não é a ideia de bater uma salva de palmas para um pai que troca uma fralda, não é isso. Mas é a ideia de que tá tudo bem, tá perdido, né? Eu acho que daí eu teria uma indicação é, bem interessante para quem trabalha com criança e adolescente, trabalha com homem, enfim,
quem tem filho, que é um documentário que tem na Netflix, que é muito legal, que é As Máscaras que a gente usa, ou The Masks We Live In. E ele é um documentário estadunidense, ele não é da nossa realidade específica, mas ele é um espelho, basicamente, da nossa realidade, que fala como um menino começa a se tornar violento, como um menino deixa de ser afetuoso, deixa de ser falante, como um menino passa de uma criança como, né, que não consegue se encontrar tantas diferenças entre meninos e meninas até uma idade, e a partir de uma idade os meninos começam a apresentar comportamentos mais considerados masculinos, né? E os efeitos disso sobre os meninos. É interessantíssimo, acho que vale a pena ver, porque fala sobre essa questão da construção da masculinidade tóxica, né? Da masculinidade que faz mal, né? Para todos, né? Então, acho que isso eu indicaria para todo mundo ver. Eu já vi ele várias vezes, principalmente por eu ser mãe de menino, não é nem pela minha profissão só, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande desconstruir conceitos que machucam e maltratam os meninos, assim, né? Eu acho que tu, por ser um homem, pode falar melhor do que eu em relação a isso, mas eu percebo que existem conceitos que colocam os meninos num lugar muito determinista, né? Sim, sim, e é duro, né? Eu estava vendo ali um comentário que a Ana Paula, uma amiga nossa, também psicóloga, diz, né, que tu também te torna LGBT. Sim. Então, eu sei que essa frase não se nasce mulher, torna-se mulher, é uma frase bastante atribuída a Simone de Beauvoir, mas cabe também lembrar que Freud disse isso também, né? Sim. Ele também disse dos homens, porque eu sou um freudiano, e gosto quando ele demarca esses pontos, né? A gente também é importante deixar claro uma coisa que tu falou, e eu queria retomar, que não se nasce, mas torna-se humano. Uhum. Na mesma medida que o gênero, a gente não pode esquecer, quando se falar em gênero, uma metáfora que eu gosto não sei se fui eu que criei, mas eu gosto de lembrar que nós também nos tornamos bípedes. Né? Teve um processo, gente. Né? Essa ideia de dizer que eu nasci assim, a gente só criou para facilitar mil histórias, né? Mas para tu andar, para tu estar aqui falando, pensando, raciocinando, muita coisa aconteceu. Então não sejamos ingênuos de acreditar que a orientação sexual de uma pessoa, a identidade de gênero de uma pessoa é dada e não é fluida. Né? Sim. Nós temos uma ideia de pensar masculino e feminino, mas se a gente for pegar o Oriente, os próprios ameríndios, os índios americanos, eles diziam que no mínimo tinha 3 gêneros. Né? Hoje a gente já está falando de neutro, né? Uhum. Mas então, antes da nossa ancestralidade, os caras já estavam falando, e bom, os mesmos caras que cuidavam da natureza, pregavam 1000 coisas bacanas, estavam acreditando que tinha mais de 2, né? Isso já é muita coisa. Tu indicou um filme, eu gostaria também de ter a oportunidade de indicar um, que ele não vai falar de forma tão direta de violência. Na verdade, acho que é por isso que eu vou indicar, né? Para mim, ele é muito violento, por mais que ele é maravilhoso esse filme, que se chama Aquários. Aquários conta a história de uma mulher, não é? Então a gente fala das crianças, mas vamos lembrar também de uma mulher que é uma viúva. Uma viúva que mora no apartamento, que é dela, que conquistou, trabalhando e tudo mais, os filhos já estão crescidos, ela vive uma vida muito interessante, até que chega um dia alguém, um proprietário de imóveis, né? E quer comprar o apartamento dela. Né? E todos os argumentos que falavam era assim, né, que esse prédio ele tá abandonado, né? Ela dizia, não, eu moro aqui. Isso é muito violento, tu dizer abandonado. Não, não é. Eu tô aqui, é que tem gente aqui. Então esse filme ele é tão delicado nas violências familiares. Não vamos embora sem falar de violência familiar. A gente tem 6 minutos. Então vamos encerrando. Violência familiar fica para a próxima. Mas esse filme é Pares, é a minha indicação para quem quer ver também por uma outra perspectiva cinema nacional.
Sim, eu acho que é importante também, né? Eu tenho, antes da gente se despedir, para quem tem criança, quem trabalha com criança, que eu sei que é o público que acaba acessando pelo perfil da Claro. Puro Amor, né? Eu tenho algumas indicações de livro, depois eu vou pedir para eles fazerem um post sobre isso, mas eu vou mostrar alguns livros que são legais para discutir com Legal. crianças muito pequenas papéis de gênero. A Uhum. Pri Ferrari, ela tem dois livros que são a coisa mais fofa do mundo, que é Coisa de Menina Ah, e Coisa de Menino. ah, E são dois livros que falam dessa fluidez, né, do gênero, né, dessa possibilidade de meninas podem ser corajosas e meninos podem chorar, meninas podem querer ser princesas, mas ao mesmo tempo lutar contra dragões, enfim. É uma coisa bem lúdica e é bem legal porque dá essa fluidez que a gente precisa tratar em relação ao gênero com criança, que eu acho que é importante. Porque o binarismo ele já vai estar dado porque a criança vai identificar que o corpo dela, que é a primeira instância que ela reconhece, é diferente do corpo de outrem, né? Então, o corpo infantil é diferente do corpo do adulto, o corpo de meninos é diferente de meninas, homens e mulheres, a partir do binarismo que a criança já reconhece, né? Então, para a gente dar uma fluidez, eu acho que é um assunto interessante. E para a gente identificar a mulher na história, porque eu acho que isso é importante e a gente vai acabar, mas eu preciso falar disso para as meninas terem representações importantes, que não sejam só única e exclusivamente do lar ou do cuidado. Eu não lembro o nome da autora, mas é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que só traz mulheres incríveis da história. É uma imagem dessa mulher desenhada, assim, bem bonita, uma ilustração muito bonita, e do lado a história contada do que ela fez para mudar a história. Então tem desde piratas até a Malala, enfim, tu vai ter várias referências e que eu acho que é muito importante porque as mulheres ficaram por muito tempo escondidas na história, apesar de elas estarem atuando na história o tempo inteiro ao lado dos homens, né? Elas não estavam atrás, elas estavam ao lado, mas quem contou as histórias foram os homens e acabaram excluindo as mulheres dessa contação, né? uhum. Então, Então eu acho que temos a uma gente dívida simbólica. temos. Importante. Aí também tem esse que é bem legal, que é Princesas em Greve, que é bem fofinho, e que fala também das princesas que elas entram em greve, elas não vão mais fazer as historinhas infantis, porque elas querem ter o direito de elas se salvarem da torre, de elas lutarem contra os dragões e elas terem os mesmos direitos, porque elas só ficam paradas e não fazem nada e ficam esperando a história inteira alguém fazer algo por elas. Então é um livro também bem fofinho, assim, bem legal. Eu acho que é interessante para ler para criança, para a gente poder também subverter de uma maneira lúdica, leve e possível, né? Que não precisa ter um Sim. conhecimento tão aprofundado do tema, né? Acho que é E fácil, que é não, e simples. que não estamos inventando a roda, né, Fran? Não, Porque a ideia de que está inventando a roda também é um modo de controle, né? exatamente. Exatamente. Então, gente, eu acho que a gente vai se despedindo, faltam 2 minutos, mas eu não quero que corte, porque eu quero salvar essa live para ela não ficar assim, sem pé nem cabeça. Eu queria agradecer o convite da Por Amor, reiterar o carinho que eu tenho por essa entidade, o respeito. É uma entidade muito séria, que faz um trabalho muito legal. Quem quiser conhecer, super indico, acho muito importante. Eles estão precisando muito de ajuda, porque eles, nesse momento de pandemia, eles estão auxiliando as famílias que eles atendem, que são cerca de 91 crianças, mais ou menos 50 famílias que são atendidas. Então, acho muito importante auxiliar com doação de alimento, doação em valor financeiro, que eles repassam esse valor para as doações de alimentos, kit de higiene, né? Então, são questões que eu acho interessante. Agradecer ao Vini por ter aceito o meu convite, que tornou Só isso para perguntar, tudo. Fran, se quer doar tanto grana quanto como é que faz? Tem algum lugar que a gente pode ir depois lá ver? Pode mandar Aproveita. mensagem por direct no perfil da Por Amor, que daí eles estão organizando horários para entrega e eles passam, quem precisar da conta bancária, daí eles passam por direct também, tá? É só Perfeito. uma. E porque hoje, com a pandemia, eles não estão. Tá todo mundo atendendo, trabalhando remotamente, né? Então é tudo Uhum. agendado, né?
Mas eles continuam ativos e atuantes nesse contato com as famílias, né? Então, eu queria agradecer muito e agradecer você, porque você tá morando no meu coração, né? A gente... Ó, tem 28 segundos, vai, se despede. Então, um beijo, obrigado. Faço das tuas palavras as minhas. Doem, entrem em contato aí com a Por Amor e perguntem como é que pode contribuir, que isso muda também muita coisa, tá certo? Obrigado quem esteve aqui. Depois eu vejo com mais carinho quem escreveu, porque ou lê ou pensa, não dá para fazer os dois. Isso. Um beijo, gente. Obrigada.